Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez, mais uma semana para entrar em mais um conteúdo, em mais uma abordagem, mais uma aula, para a gente começar a fazer um encaminhamento. Estamos quase no fim do semestre, né pessoal? Apesar de não termos conseguido voltar às aulas presenciais, estamos tentando encaminhar as matérias dentro do máximo do contexto técnico e prático possível, tá bom? Bom, falando do que nós findamos abordando na aula passada. Nós abordamos na aula passada, fechamos a aula passada abordando o artigo 234, né, que faz referência ao crime de objeto obsceno. Tá? Abordamos o tema, lembrando que a questão do objeto obsceno faz parte, tá, do tema do lenocínio, de tráfico de pessoas para fim de prostituição ou de forma de exploração sexual. Tá? E aí vem todo o encaminhamento, tá? E aí depois desse vem a questão do ultraje público ao pudor. Lembrando que o objeto obsceno é aquela questão de constranger o coletivo, não a parte individual. Então está no capítulo 6 do nosso Código Penal, a abordagem do ultraje público ao pudor. Tá? Bom, como a gente tinha combinado, nós vamos entrar na aula de hoje abordando o título 7 do Código Penal dos crimes contra a família. E é uma gama variada de crimes que são configurados crimes contra a família. Tá? E no capítulo 1 nos apresenta no artigo 235, dentro do contexto dos crimes contra a família, a início da abordagem dos crimes contra o casamento. Tá? E o primeiro crime contra o casamento, que é referendado no artigo 235, é o crime de bigamia. Tá? E na redação do artigo intrínseco diz o seguinte: contrair alguém sendo casado no novo casamento. Então o crime de bigamia nada mais é do que o cidadão ou a cidadã já casado oficialmente, tá? E por que não dizer mais de uma vez até, casar mais vezes. Tá? Contrair casamento por mais de uma vez já sendo casado. Essa configuração implica no artigo 235, crime de bigamia. A pena para esse crime, a pena base é de reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Mas dentro da possibilidade desse artigo existem as complementações que estão no 235, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos ver o que diz a redação desses dois parágrafos. O parágrafo 1º diz que aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essas circunstâncias, é punido com a reclusão, detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, a pessoa que não sendo casada, mas ela sabe que com quem ela está casando já é casada. Então ela vai ser punida, vai ser implicada no crime de bigamia, artigo 235, parágrafo 1º, mas a pena, em vez de 2 a 6, vai ser de 1 a 3 anos. Tá bom? Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não bigamia, considera-se inexistente o crime. Ou seja, se na imputação averiguar-se que foi anulado o primeiro casamento, tá, e não tinha sido ainda verificado isso, anula-se o crime do 235, a pessoa passa a não ser considerado bígamo, tá bom? Então passa a não ser imputada a pena nem o crime, porque o casamento que até então estava apresentado como duplo, tá? O primeiro, no caso, havia sido anulado por motivo A, B ou C, tá? Que faz com que ele, então, esteja aí casando pela única vez. Então, baseado no artigo 235 do Código Penal, parágrafo 2º, em havendo um casamento anterior, mas esse está anulado, foi anulado, independente do motivo, considera-se inexistente o crime de bigamia. Tá? Dando sequência à abordagem relativa aos crimes contra o casamento, vamos para o artigo 236, e esse tem na sua chamada a seguinte afirmação, relação, induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento. O que quer dizer isso? Qual é a redação do artigo 236? Contrair casamento induzindo em erro essencial ou outro contraente, tá? Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Ou seja, casar novamente induzindo ao erro outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está casando comigo, eu escondi que eu já era casado. Eu estou casando, essa pessoa acha que está casando com uma pessoa desimpedida, mas na verdade eu já sou casado 1, 2, 3 vezes. Em circunstâncias diversas. Então, nesse caso, eu estou induzindo ao erro ou ocultando informação relativa à minha situação conjugal já existente, a matrimonial já existente. Nesse caso, estamos diante do crime de induzimento ao erro essencial de ocultação e impedimento. Artigo 236,
A pena base para este crime é de 6 meses a 2 anos. Tá? No parágrafo único do mesmo 236, traz a referência de que esse crime específico, a ação penal relacionada a esse crime, ela depende de queixa do contraente enganado. Ou seja, a pessoa que foi enganada, que está casando com uma pessoa que já é casada, ela precisa dar queixa, ela precisa levar adiante para que a ação penal tenha andamento. Tá? Isso é importante, essa observação ser registrada. Tá bom? Bom, temos ainda nesse termo alguns artigos. Tá? O 237, relacionado aos crimes contra o casamento, faz referência ao conhecimento prévio do impedimento. Tá? Ou seja, aquilo que eu mencionei anteriormente. Tá? O que diz a redação do artigo 237? Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que ele causa nulidade absoluta. Ou seja, eu contrair um casamento sendo conhecedor de qualquer motivo que seja causa de anulação absoluta do casamento. Em isso ocorrendo, está implificado no crime do artigo 237, conhecimento prévio de impedimento, cuja pena base é de detenção de 3 meses a 1 ano. Veja bem que não se mensura em multa nesses crimes aqui. Tá? Migrando para o artigo 238, nós temos uma configuração que fala da questão de simulação. Tá? Em que termos, quando a gente fala da questão de simulação, do que nós estamos falando com relação a crimes contra o casamento? A chamada referência se refere à simulação de autoridade para a celebração de casamento. Tá? A redação do artigo 238 diz o seguinte: atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Perdão. Aqui é a pessoa que se intitula a autoridade para atribuir casamento. Eu vou me intitular um cidadão com autoridade civil ou religiosa para efetivar um casamento, autoridade essa que eu não tenho. Tá? Legal, nem moralmente. Isso faz referência à simulação de autoridade para celebração de casamento, artigo 238 do Código Penal, cuja pena base é de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Se constituir crime mais grave, teremos a pena base de 1 a 3 anos, mais a pena base respectiva ao crime que foi cometido de maneira mais grave. Tá ok? Bom, para fechar essa parte dos crimes contra o casamento, nós temos um crime, o artigo 239. Tá? O 239, ele faz referência à simulação de casamento mediante engano de outra pessoa. Veja bem, no início da abordagem dos crimes contra o casamento, no artigo 235, os parágrafos 1º e 2º já fazem referência a essa abordagem de maneira geral. Aqui no 239, nós temos o contexto específico para este crime. Tá? Então, quando se fala em simulação de casamento, simular casamento, mediante engano, erro a outra pessoa, nós estamos falando do artigo 239. Tá? A redação do artigo 239 é clara: simular casamento mediante engano de outra pessoa. Parte do princípio uma pessoa está enganando outra, tá? Que acha que está efetivando um casamento de uma maneira A, B ou C. Bom, qual é a pena para esse crime efetivamente? A pena para esse crime é de detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Se constituir qualquer elemento de crime mais grave, nós teremos a pena base do crime de simulação de casamento, artigo 239. Teremos também a pena correspondente ao crime mais grave que veio a ser cometido. Tá? Mas é importante comentar algumas observações com relação a esse artigo 239. Primeiro, com relação a sujeitos ativo e passivo deste crime. O sujeito ativo terá que ser, ou serão sempre os contraentes, ou ambos podem ser autores do delito. O passivo é o Estado, porque o Estado, tá? Não só o Estado é o passivo principal, mas também o cônjuge, ou cônjuges que foram enganados. Tá? O elemento subjetivo neste contexto vai ser sempre o dolo. Não tem como simular um casamento culposamente, sem querer. O dolo é elemento subjetivo principal no crime do artigo 239. Bom, e a consumação e a tentativa? Quando consuma-se? E a tentativa é possível? Não é possível. Né?
Então, esse é um ponto a ser observado. A consumação, vai se efetivar a consumação desse crime quando efetivamente se concretizar a simulação, quando houver a simulação do casamento. E a tentativa é sim possível. Vai ocorrer quando se estiver efetivamente simulando o casamento e este não se concretizar efetivamente por interferências de terceiros, por motivos quaisquer menos o do agente infrator. Tá? Então esse é o contexto do crime de simulação do casamento, artigo 239 do Código Penal. E para fechar esse primeiro bloco da parte do crimes contra o casamento, faço referência a algo que eu comentei muitas vezes com vocês sobre o artigo 240, que foi revogado pela Lei 11.106 de 2005, que trazia o crime de adultério. Até 2005, o adultério era considerado crime, então foi revogado, o adultério hoje não é mais considerado crime penal, tá bom? Até o próximo bloco.